Olá, e sejam muito bem-vindos ao canal Smart Crypto. No breve panorama de hoje, falarei sobre Ethereum, MKR, Singularity DAO, SDAO, Uniswap, SNX e Mina. Não se esqueçam de deixar o seu like. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem inspiradora do livro de Salmos 73, 26. Minha carne e meu coração podem fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Este versículo destaca a importância de confiar em Deus como nossa fonte de força e conforto, mesmo quando enfrentamos desafios que possam enfraquecer nosso corpo e coração. Ele expressa a fé na capacidade de Deus de nos sustentar e cuidar eternamente. Agora, vamos iniciar o vídeo. Obrigado a todos. Fala, turminha! Muito boa tarde. Que Deus possa abençoar o seu feriado. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Hoje, vou falar um pouquinho de Ethereum, vou falar um pouquinho de SNX, vou falar um pouquinho de Mina também que pediram, e SDAO, tá? E vou dar uma passadinha também em Uni. Bom, vamos lá. Vou começar pelo Ethereum. E o que a gente tem do Ethereum, pessoal? Eu fiz uma cagadinha, vamos dizer assim, no meu navegador e eu perdi tudo que tinha salvo. Então eu tô tendo que fazer os estudos tudo de novo, tá? Então pode ver que não tem nada na minha tela do Ethereum e eu vou fazer com vocês todos os movimentos nesse panorama, tá? O que a gente deve se observar para o Ethereum? Deixa eu colocar no gráfico semanal. Bom, o Ethereum é um pouco diferente do Bitcoin, pessoal. Um lado bastante positivo é que o Ethereum quebra a sua estrutura de topo, né? Mudando a característica da movimentação. Então o Ethereum ele tem um ponto muito mais positivo do que o Bitcoin, porque a partir do momento que o mercado sai do ponto 1, ponto de menor liquidez, para o ponto 0, que seria a extremidade dessa movimentação após a quebra de estrutura, aqui se tornaria o ponto mais forte, né? Então ele quebra essa estrutura. A expectativa é essa mesmo, que ele volte a capturar liquidez abaixo da sua zona de desconto, né? E venha para talvez aí sim se respeitar, é claro, né? Para engatar uma nova movimentação, beleza? Isso é o que eu vejo para o Ethereum a correção do Ethereum. É difícil falar sobre médio prazo, longo prazo, que não dá para lerdeza que o mercado anda, que não dá para falar, né, pessoal? Bom, como vocês podem ver na tela, eu desenhei uma linha de tendência aqui, que é uma linha de dinheiro, e provavelmente ela vai ser estopada. Então eu ficaria de olho no Ethereum, isso já para segurar o Ethereum, tá? Nessa região aqui lá do 1.162, mais ou menos. Deixa eu ver se no diário tem dá para dar uma refinada melhor. Dá para dar uma refinada melhor. Lá na casa do 1.114, mais ou menos, tá? Mas lembrando que nada impede dele vir testar essa região aqui de baixo. Que seria lá na casa do 1.000, mais ou menos. Beleza? Agora, tudo que não pode acontecer no Ethereum, pessoal, é ele anular essa pernada. Porque a partir do momento que o mercado faz essa quebra de estrutura aqui no topo, ó, a gente tem uma pernada mandatória na parada, diferente do Bitcoin por enquanto. Então a expectativa da movimentação é que ele faça todo esse processo de mitigação, né? E por sinal, se o Bitcoin fizer aquilo que eu falei para vocês antes de cair, nada impede do Ethereum também fazer isso aqui, tocar nesse Firewall Gap que tem aqui em cima, nessa região, tá? Que vai ficar lá na casa do 2.300, mais ou menos, 2.400, para aí sim depois engatar uma queda forte também, tá? Para tocar nessas regiões aqui de baixo. Vocês têm que ter ciência sobre todos os vídeos que eu falo para vocês. Essas regiões não vão ficar em aberto. Se o mercado subir, se ele subisse, né, o que eu não acredito, direto lá para o topo histórico, o mercado voltaria para esse nível de preço. Porque o mercado precisa corrigir essas zonas que estão
em aberto, tá? Então, como citei para vocês em outros vídeos, seria muito fácil para o mercado financeiro, coisa que ele não é fácil. Manda o mercado para cima, compra barato. Manda o mercado para cima, compra barato. Não. Então, eles sempre vão complicar o mercado, tá? E vocês têm que ficar ligados quanto a isso. Ethereum eu não compraria agora, por mais que aqui seja uma região de ordem block, eu não compraria ele agora para carregar a longo prazo, tá? Mas ele pode sim fazer essa movimentação aqui para depois cair. Isso vai depender da movimentação do Bitcoin, é claro. Beleza? Vou começar com SDAO. Deixa eu achar a SDAO. Bom, pessoal, assim como a GIX, o que me preocupa um pouco nas moedas são a tendência macro do mercado. E vocês têm que ter a ciência disso, porque toda vez que a moeda encontrar uma zona de oferta, a expectativa da movimentação é que ela continue caindo. Mesma movimentação, mesma expectativa numa movimentação de alta. Você precisa ter. Se o mercado vem, quebra uma estrutura para cima, volta a abastecer, buscar liquidez, você tem que ter uma expectativa que ele vai segurar na sua zona de demanda e na próxima movimentação superar o topo. Então, a gente também tem que esperar isso numa movimentação de baixa, tá? Infelizmente. E quando vai reverter isso? Infelizmente, só quando reverter o topo, né? Porque eu não estou falando que não vai subir, tá, pessoal? Estou falando em questão de probabilidade. Porque você pode comprar aqui, encher a mão aqui e ela fazer isso aqui. Para depois ela voltar? Pode, mas você também pode comprar aqui e fazer isso aqui. Então vai muito de análise, né? Vamos dizer assim. Opa. Então o que eu falei sobre a SDAO? Aqui havia uma possibilidade, porque essa estrutura aqui, ó, dela foi quebrada no gráfico diário, tá? No semanal não foi. Então isso já é um ponto um pouquinho negativo. Quanto maior o tempo, mais força na movimentação, beleza? Então quando ela quebra essa estrutura no gráfico diário, a expectativa é que a gente está saindo do ponto de menor liquidez para o ponto de maior liquidez do mercado, beleza? Então aqui seria o melhor ponto base dela, que ela toque na mínima. Então, se fosse para mim comprar a SDAO, eu compraria ela nessa mínima de movimentação, lá na casa do 0,2291 até o 0,1820, mais ou menos, né? Mas eu teria uma certeza de movimento. O que é? Se ela perder a mínima, colocando o fechamento abaixo, eu sairia fora, tá? Ou até melhor, já expliquei para vocês diversas vezes. Quando chegar nessas regiões, aguarde uma confirmação de entrada no tempo gráfico menor, como 4 horas. Assim você poderá se posicionar, tá? Igual ele está fazendo aqui, ó. Isso é uma quebra de estrutura. Eu comentei sobre isso no vídeo dela, tá? Então aqui, vamos supor, ela pode segurar aqui? Até pode. Mas também pode ser uma indução. É como falei, quer comprar aqui? Isso é uma confirmação de compra. Mas se ela perde essa região, você já tem que estar ciente que ela vai vir testar a mínima e talvez perder a mínima. E aí é aquele negócio, vai ficar comprando até achar fundo? Eu não faço assim, vai de cada um, tá? Essa região, só para quem quer saber, vai ficar lá do 0,37, 0,80, ou 0,8, perdão, e até o 0,3050, beleza? Então isso é o que eu vejo para esse DAO, pessoal. Ela teria que criar uma nova movimentação aqui, dar continuidade a essa movimentação, perdão, né? Que ela indicou que tem uma possibilidade de fazer esse movimento para engatar aí sim, tá? Ela impede de vir aqui também para fazer isso. Como citei, a única coisa que não pode acontecer é ela colocar um fechamento na mínima. Porque quando ela quebra a estrutura para baixo, ó, tudo que a gente espera é o quê? Que o mercado quebra a estrutura, volta a capturar liquidez igual ela foi, para dar continuidade à quebra de estrutura. Então tem que ficar muito cuidado, ter muito cuidado com moedas que estão em tendência de baixa, tá? SNX, vou falar dela porque tem muita gente pedindo, e depois vou falar da mina.
Eu nem lembro as moedas que eu falei, mas vai ser essas aqui agora. Bom, pessoal, mesma coisa da SDAO, entre aspas, né? Coisa que eu falo tendência de baixa. Essa moeda teve uma movimentação macro de alta. Repare, então ela deu início a uma movimentação macro de alta e ela reverteu o seu movimento. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Ah, SNX é um ótimo projeto. SNX é não sei o que, não sei o que. Você, lembre-se que eu falo para vocês, pessoal. A gente, melhor dizendo, pode achar 1000 coisas de uma moeda, que ela é boa, que não é. Mas quem manda são os grandões. Se esses caras não estão achando interessante essa moeda nesse momento, por que a gente vai ficar preso numa moeda? Tá? Se ela está revertendo o seu movimento macro, é porque está tendo mais venda do que compra, ou seja, a oferta está muito forte, está tendo muita oferta, muita oferta, muita oferta, né? E para a gente levantar esse mercado, a gente precisa de demanda. Demanda, interesse comprador, pessoal. Então o mercado, agora o que acontece com ela? Tudo que você fizer aqui agora vai ser processo corretivo. A mesma coisa da SDAO. Toda vez que ela encontrar uma zona de oferta, vai correr o sério risco dela fazer isso aqui. Ah, ela pode reverter tudo de novo? Pode, pessoal. Mas a expectativa, como cito para vocês, é que toda vez que ela encontrar as suas zonas de oferta, ela dê continuidade à sua queda. Beleza? Então, o que eu ficaria de olho para ela aqui? Nada. Não tem nada para fazer ainda. Nadinha. Então, eu vi que ela deu um tiro ontem ou hoje, não lembro. Olha lá, para cima. Então, não caia nisso, pessoal. Então, utilize um tempo gráfico grande para você se localizar o que está acontecendo. O que seria legal aqui dessa moeda? Ó, até ela ter... Não teve não. A única coisa que poderia ser interessante dessa moeda é que ela quebrasse essa estrutura semanal, que vai ficar lá do 4,40, é um puta do movimento. Colocasse um fechamento acima dessa região, provavelmente ela iria fazer o processo de mitigação novamente, e aí sim tomaria o risco comprando aqui. E a mesma coisa da SDAO. Perdeu a mínima, tem que sair fora, porque senão vai ficar caçando fundo, né? Então eu vou até mostrar uma coisinha para vocês entenderem. Eu acho que é isso. Eu vi um cara no TikTok falando que essa moeda ia subir 50.000%. Então eu tô aqui no gráfico semanal dessa tal de Aurora. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Mas olhando o gráfico semanal aqui, você tem alguma expectativa que essa moeda vai subir 50.000%? Olha o jeito que ela tá. Acho que não tem nem negociação nisso daí. Olha lá, mas ia dar 15, sei lá quantos por cento aqui ia dar. Você tem alguma expectativa disso, pessoal? Não tem. E olha o que a moeda faz, tendência de baixa. Ainda as pessoas que ficam comprando, ó, vem aqui, faz um pivô de alta, vem buscar liquidez, toca na zona de oferta, e a expectativa é o quê? Continua e quebra a estrutura para baixo. E é isso que ela faz. Tá? Bom, qual que era a outra moeda? Mina, eu acho que pediram para mim. Vamos ver. Vixe, tendência de baixa também, pessoal. Tem que... Vou explicar uma coisa para vocês. Quando eu falo tendência de baixa, não é que eu não estou falando que no mercado de alta essas moedas não vão subir bastante. É claro que vai. Mas uma grande parte... Claro que vai não, falei errado. Bom, mas uma grande parte das criptomoedas que vocês acham não vão subir da maneira que vocês esperam. Elas podem até corrigir. Por exemplo, a mina. Eu não estou falando que vai acontecer isso, mas para vocês entenderem. Pensa que essa moeda vai subir 700%. E a galera, quando ela subir, a galera vai comprar aqui, né? Nessa região, uma região de oferta. E aí eles vão realizar para fazer isso aqui, ó. Então é isso que vocês têm que tomar cuidado. Não tentar adivinhar fundo. Não tentar adivinhar movimentos. Beleza, pessoal? Ó, o que a gente tem aqui da... Ó, olha para você ver a armadilha. Ela quebra a estrutura. É isso que é duro, ó, a tendência de baixa. Ela quebrou a estrutura aqui na casa do 0,994, né? A expectativa da movimentação dela é que quando ela fizesse esse movimento, ela fizesse esse processo de mitigação, tocasse aqui para dar continuidade em busca de liquidez. Tá? Mas não foi isso que ela fez. Ó. Ela fez um novo fundo. Mas é por isso que eu falo. Valia tomar um risco desse? Valia. Por quê? Você tem uma compra
nessa região de demanda, na extremidade do movimento, 50% dele. O stop, é isso que eu falo de stopar, bem definido. Por quê? Colocou um fechamento abaixo, olha lá, um stop de 6%. Colocou um fechamento abaixo, igual fez aqui, ó, tem que sair fora. Enquanto for pavio, tudo bem, ó, pode ver que até voltou depois. Mas colocou um fechamento, tem que stopar. Beleza? Então, para ela, pessoal, infelizmente tem que aguardar uma nova movimentação, uma nova quebra de estrutura para que ela dê sinais, tá? Se ela quebrar esse topinho aqui, ó, que ela tá formando, vou até marcar para vocês. Aqui nessa região aqui, ó. Opa. Se ela quebrar esse topinho na casa do 0,525, o problema é que esse cara aqui não vai ser ordem block. Pode esquecer. Esse candle aí não é o último candle do movimento. Dificilmente um ordem block é desse estilo aí. Muito difícil. Ela vai vir mais para baixo. Tem que aguardar mesmo, viu, pessoal? É muito difícil um ordem block ser esse cara aqui, ó. Ela pode até subir, mas vai romper a mínima de novo. A expectativa é essa. Tá? É igual esse cara, ó. Tá vendo esse grandão aqui, ó? Pode ver que depois até subiu. Mas dificilmente ele é o ordem block. Dificilmente, tá? Então eu vou aguardar um pouco a movimentação dela. Aí quem pediu dela, me lembra aos longos dos dias, aí mês, né? Dependendo da movimentação. Caso ela supere a região do 0,525, eu posso analisar ela de novo, tá? Então vamos falar agora. Eu esqueci qual que era a outra moeda. É MKR, pessoal. A galera perguntou MKR. Essa moeda eu tinha visto alguma coisa dela esses dias. Bom, MKR, ela tocou num ponto de extremidade supremo do mercado. Foi uma baita compra para quem pegou, hein? Eu não peguei, não vi. Qual é o ponto positivo nisso aqui? O ponto positivo é que ela pode voltar. Pode. É uma pequena chance. Tem uma pequena chance porque ela não tocou os 50% dessa região. Então há sim uma possibilidade pequena, mas há, tá? Eu gosto de deixar em aberto. Apesar, deixa eu ver no diário aqui. No diário ela quebra essa estrutura. Bom, interessante. O que eu aguardaria para MKR? Esse cara aqui, ó, é um baita de um ordem block. Então a expectativa a partir do momento que ela já quebra essa estrutura aqui para baixo, ó, é que ela faça esse tipo de movimento. E venha fazer o processo que é um processo de mitigação. Tá? Então eu ficaria de olho em compra nessa região aqui dos 600, 560 mais ou menos. E também nessa região aqui de baixo, do 479. Porque pode ser que ela dê uma espetada para estopar esse pavio, né? Essa região de liquidez, para fazer isso aqui, ó. Para depois engatar uma nova movimentação de alta. Pode ser uma boa movimentação essa moeda, hein? Fica bem de olho, bem legal o gráfico dela, bem legal mesmo. É a mesma coisa que eu falo para vocês, que não pode acontecer, quebrar a estrutura para baixo, inverter a movimentação. Ela aparentemente não está com o cara que vai fazer isso. Muito boa a movimentação dela, gostei e também vou ficar de olho, tá? Então ficaria bem ligado nessas regiões aqui, tá, pessoal? 600, 560 e aqui no 479. Pode ser uma baita de uma compra para essa moeda para montar uma posiçãozinha. Por enquanto, a expectativa é queda, tá? Não compraria antes disso aqui, dessas duas regiões aqui não. Porque, como citei para vocês, o Bitcoin ainda vai cair, né? Então, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas a partir do momento que ela já quebra essa estrutura aqui, ó, ela indica que ela não teve força para subir e vai precisar abastecer. Tá? Então, basicamente é isso. Eu tinha outra moeda. Bom, para finalizar, vamos falar de Uni. O que a gente tem Uni? A Uni, pessoal, essa moeda aqui, ó, ela, para mim, ela está habilitadíssima para subir, mas ela não deu continuidade onde ela deveria, tá? Então, se a queda for muito forte, muito pancada para baixo, eu ficaria de olho em Uni lá na casa dos $3, tá?
Mas onde ela está aqui é uma região de compra. Não deixa de ser. Porque ela quebra essa estrutura aqui, ó. Quebra a estrutura, faz todo o seu processo de mitigação, busca liquidez. E a partir desse movimento aqui, ela deveria ter dado continuidade à movimentação, tá? Mas ela precisou abastecer novamente. Então, para uma entrada, o que me preocupa dela um pouquinho é a mesma história do candle de ordem block, porque esse cara aqui também não vai ser um ordem block. Infelizmente, ele não vai ser. Então, pode ser que ela venha testar a região aqui do 3781, mais ou menos, novamente, tá? Acho o Uni uma boa moeda aí para longo prazo, tá, pessoal? Acredito que se ela cair aqui nessa região, eu vou comprar bastante dela. Aqui na casa do 3, 2,70, por aí, 2 até o 2,50. O que ela não pode fazer, perder a mínima do movimento. Enquanto ela estiver aí, é bem interessante. Essa região aqui, para confirmar uma compra dela, isso aqui foi uma confirmação de compra. No caso, ela quebra essa estrutura, faz o seu processo de mitigação e, na teoria, deveria comprar essa moeda dentro dessa região. Porém, esse cara, geralmente, isso é eu falando, tá, pessoal? É muito raro achar um cara que vai ser um ordem block, o último candle do movimento, dessa forma. Muito difícil mesmo, muito difícil. Olha, eu não lembro de ter visto desse modelo. Mas, o que a gente poderia aguardar aqui? Se ela colocar um fechamento lá acima do gráfico diário do 4.9 e fizesse basicamente essa movimentação, volto a testar para comprar aqui, aí poderia ser. Aí no caso a compra ficaria, se ela colocar um fechamento, a compra ficaria no 4,43 mais ou menos, tá? E aí sim para carregar ela até para longo prazo, porque quando ela passar dessa região aqui, ó, assim como a Link, por exemplo, deve ser uma região bastante explosiva. É uma região de bastante liquidez, né? Então ela deve fazer um movimento bem explosivo. Então ela pode vir testar essa região aqui do 11,50 a 11. Então se eu comprar ela, é aqui que eu vou realizar a primeira mão, tá? Para depois ela engatar um novo processo para mim comprar de novo. Como eu trabalho, estou explicando para vocês, tá? Então ficaria bem ligado nessa região, caso ela faça essa movimentação, que aqui pode ser um belo do enrosco. Beleza? É uma pena ela não ter dado continuidade à movimentação, viu, pessoal? Uma pena mesmo. Mas quem sabe ela não vai daqui? Pode ser que dá, né? Porque a expectativa a partir desse movimento... Opa! Quebrou a estrutura, já voltou a testar, já estaria habilitadíssima para subir. Ou então poderia ficar até ligado aqui para tomar mais um pouquinho de risco nesse ordem block, onde foi onde ela segurou. Se ela vir testar novamente a casa do 3,90 mais ou menos, poderia proporcionar uma compra. Talvez para acumular, né? Caso ela venha lá para baixo, 3 compra mais um pouquinho, 2,50 compra mais um pouquinho. Beleza? É isso que eu vejo para a Uni por enquanto. E quando as moedas atualizarem a sua estrutura, como igual na Uni, quebrou aqui, tocou na região que eu falei, dessa forma, aí a gente faz uma nova análise para ver onde que a gente compra melhor, né? Depois de realizar, por aí vai, beleza? Do mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi um breve panorama só para atualizar vocês no feriado, tá? Um bom feriado a todos. Fiquem com Deus. Não esqueça de participar do grupo gratuito. Até a próxima, pessoal. Valeu!